Todo-Poderoso, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos neste estudo. Suplicamos ao Senhor que continue nos abençoando para que esse estudo possa enriquecer a nossa mente, o nosso coração, e que possamos, em nome de Jesus, colocar em prática. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui. Tá dando... Vocês conseguem ver? Sim. A apresentação? Love, né? Isso. A gente tinha parado nessa parte, né? Que eu falei que estava na parte do experimento de Pavlov e que eu contei o experimento. E aí, só para a gente dar uma resumida nesse experimento, eu trouxe esse quadro que ajuda, que é bem resumidozinho. O estímulo neutro, então, ele é um estímulo que antes do condicionamento não produz a resposta desejada. Por exemplo, um som da campainha que toca lá, mas não tem resposta nenhuma por parte do cachorro. O estímulo não condicionado, que é o incondicionado, é o estímulo que desencadeia uma resposta não aprendida. Por exemplo, a carne que faz o cachorro salivar. A resposta incondicionada é a resposta inata, é aquela que não é aprendida, que, por exemplo, né, é o salivar com o cheiro da carne, com a visualização da carne. O estímulo condicionado é um estímulo neutro que, quando ele está associado ao estímulo incondicionado, ele passa a provocar uma resposta semelhante à desencadeada pelo estímulo incondicionado. Por exemplo, o som, depois que ele é associado com a carne, ele passa a provocar uma resposta semelhante àquela que é desencadeada pelo estímulo incondicionado. E a resposta condicionada é aquela resposta que, depois do condicionamento, ela se segue ao estímulo que antes era neutro. Por exemplo, o salivar quando o cachorro ouve o som. E aí, trazendo de volta, né, a parte do livro Técnica da Mediunidade, a gente tem, quando ele fala sobre o desenvolvimento mental, o Pastorino fala que só a própria criatura pode desenvolver a sua mente, embora seja viável obter influxos de influências externas por obra de oradores, escritores, professores, etc. A leitura, entretanto, só faz evoluir o intelecto, não a mente. Esta só é treinada pelo pensamento meditativo firme e concentrado em determinados setores, como a verdade, o bem e a beleza. E para desenvolver a mente, temos que mantê-la em treino constante, sem jamais largá-la abandonada. E aí eu até coloquei o de vermelho, né? Que é para a gente lembrar também do que do próprio Jesus falou, do orai e vigiai. Então, sempre manter a constante vigilância e a oração, a fim de que ela não seja atingida por pensamentos discordantes, provenientes de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. A mente jamais deve permanecer em passividade. Só a mente capacitada a manter-se estável pode desenvolver-se.
Daí a necessidade dos exercícios de concentração mental, de atenção aplicada, de estudos sérios, de reflexão precisa e de tornar-se criador, não apenas receptor de formas mentais. E uma outra lembrança que a gente tem quando pensa nisso é o próprio texto da Joana de Ângeles, quando ela traz sobre a hora vazia. Ela fala, né, cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismos de evasão e delira. A cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Sempre a gente percebe que a espiritualidade trazendo para a gente essa questão de, olha, porque às vezes tem esse tempo, a gente fica à toa, e aí pode ter, né, pensamento, mas sempre buscar ter bons pensamentos até para criar esse condicionamento na gente também. Depois, o André Luiz, ele vem falar sobre os reflexos psíquicos, e aí nesse subtítulo, ele começa falando que o hábito de comer, ele é um hábito que ele é sedimentado na vida do cachorro através de múltiplas vidas. Então, ele já é um reflexo incondicionado, ele já é congênito, né? Só que o ato de preferir a carne, mesmo sendo um alimento ancestral da espécie, esse hábito ele vai adquirir formando novas impressões sobre aquele campo sensorial que já existia, que é fruto da evolução da espécie. Então, ao tratar do psiquismo humano, nos reflexos psíquicos involuntários, né, que são aqueles que acontecem já espontaneamente, esses nossos reflexos eles apresentam uma grande importância considerando as nossas ligações mentais, porque eles já são comandados e orientados pela indução, porque ao longo do tempo das nossas reencarnações, o nosso espírito ele foi modelado também pelas necessidades do ser. Então a gente foi induzido a também criar esses reflexos incondicionados, involuntários, que é, por exemplo, o caso da comida. Então, se a gente volta no exemplo do próprio cachorro, né, a gente vê que o cachorro tem a necessidade de comer e isso é natural, só que o interesse com a carne ele só vai acontecer depois que a carne é apresentada para ele ao sabor. Ô, Amanda, Antes, olha oi. que interessante. Você está falando aí dos reflexos psíquicos. Naquele livro No Mundo Maior, de André Luiz, para nós, por exemplo, homens hoje, é tão natural o sono, né? Mas ele fala que logo que o homem saiu da condição mais animalizada para a condição de homem sapiens, né? O que aconteceu? Ele não dormia, então ele vivia muito pouco. Então o tempo de vida dele na matéria era muito pouco, porque ele ficava 24 horas ativo. Então, até pela preservação também, né?
Sim, não tinha onde dormir, os animais que ofereciam perigo. Sim, então ele não conseguia fazer isso. Então isso foi um trabalho que foi sendo feito, né, ao longo de milênios para conseguir que ele atingisse essa questão do dormir. A partir do momento em que ele começa a dormir, olha, é muito interessante isso. E fecha muito com o que você está falando. Depois de um tempo, a morte, o desencarne e a vida não fazia mudança nenhuma para ele, não alterava em nada. Porque ele tinha que trabalhar sobre a preservação da vida, né? Ele tinha que preservar, porque se ele não ficasse acordado, ele ia morrer. Era mais ou menos assim, a lei de sobrevivência. Mas quando ele passa a dormir, aí ele começa a ter sonhos. Então, os sonhos eram o encontro deles com os engenheiros sidérios para fazer o trabalho que precisava de ser feito. Então, induzindo, por exemplo, ele a criar um lugar mais alto para ele dormir, para ele fazer algum... Então, olha que interessante. E aí ele era conduzido mentalmente àqueles pontos e ali ele fazia ali um ambiente onde ele se sentia seguro e ali ele dormia. Olha que interessante como que a coisa fecha. Porque aí ele está falando da alimentação só, né? Agora você imagina. É só exemplo, né, que ele traz e que é um exemplo mais fácil da gente perceber mesmo. Porque, por exemplo, nesse caso que ele traz, antes dos cachorros terem o contato com a carne, eles não tinham a vontade da carne. Então, foi só depois que eles tiveram contato que isso se passou a ser uma construção e que marcou por ser uma atividade excitante na mente do animal. E da mesma forma, a gente vai aprendendo isso ao longo das nossas reencarnações. A gente vai também reagindo de acordo com o que vai acontecendo e a gente também vai criando esses reflexos involuntários. E aí, quando o Pavlov, né, ele fez essa experiência, ele fez com que o animal identificasse a comida com o barulho, essa ideia refletiu sobre ele e a ação vibratória ali excitou a produção da saliva. E também no psiquismo ali dos cães de Pavlov, né, a necessidade de comer, ela é uma atitude espontânea. Mas, por exemplo, o interesse da carne, a que eles foram habituados, é próprio também de uma atitude excitante que marcou a mente do animal. E que ela é exteriorizada através de uma onda vibratória mental ali específica em torno deles. E aí essa onda ela reage neles mesmos, principalmente sobre as células gustativas. Só que em nós também, quanto seres humanos, a gente também consegue ver a ação desses reflexos condicionados, onde a vida mental ela se expande e ela permite que, graças à razão que a gente tem, a gente consiga desenvolver a possibilidade de escolha. Então, nos reflexos condicionados, né, que é aqueles que são voluntários, que a gente escolhe, ao falarmos da atividade ali, psíquica, né, que começa para o homem primitivo nos processos inconscientes da influenciação mediúnica. Por quê? Porque quando emite a onda de pensamentos próprios, ele exterioriza também na direção de outros
imagens e estímulos que ele cultiva. E ele recebe outros... Oi? Paulo e a Fernanda levantaram a mão, só para alertar aí, que elas talvez queiram perguntar alguma coisa no assunto que você está falando, né? Não, é sobre isso que ela está falando. Eu estou pensando aqui nos dogmas da igreja, esse condicionamento aí, né? Esse involuntário, né? Porque a gente já de pequeno, né? Vai para a igreja, senta, levanta, faz isso, faz aquilo. Isso vira esse involuntário, porque depois que a gente ainda sai da igreja, né? Muda o processo, vê que não precisa dos dogmas, vê que não precisa daquele ritual todo, a gente demora muito tempo para conseguir abandonar, né? Tá lá, Pai, do Filho, Espírito Santo. A gente fica preso nisso, seria essa mesma Não, os reflexos involuntários, eles estão mais ligados com aquilo que é mais próprio inerente da existência mesmo. Então, é a alimentação, é a nossa postura, né? O bebê ele já vai engatinhando, depois ele começa a colocar as mãozinhas para levantar, a questão mesmo sexual, da reprodução, a questão da proteção da própria espécie, como o Vicente falou ali do caso, né, os espíritos, os seres humanos no período das cavernas, eles não dormiam direito, porque tinha ali todo um instinto de preservação, esses que são os reflexos incondicionados. Acontece, gente, que o espiritismo ele é muito recente, se a gente vê da história da humanidade até hoje. Então, a gente pode estar na nossa primeira ou segunda encarnação dentro do espiritismo, mas a gente viveu encarnações provavelmente em outras religiões. E aí, quando a gente pensa nisso, o nosso comportamento já foi moldado ao longo de todas as encarnações, que são esses reflexos condicionados, né? Eles são voluntários, porque a gente aprendeu isso. E a gente guarda isso, a gente traz a nossa bagagem de encarnações passadas. Então, de tanto ter aquele reforço das religiões, a gente acaba também indo no automático. Mas aí a gente volta no que falou, né? A importância da reflexão. Até porque, primeiro, a evolução, elas são duas asas, do amor e da sabedoria, mas a gente começa pela asa da sabedoria. Porque, primeiro, a gente precisa ter consciência das coisas para que depois a gente possa agir e sim escolhendo. Por isso que muitas vezes é tão difícil mudar. Porque a gente já tem aquela atitude ali arraigada de muitas encarnações. E fazer essa mudança, né? De tirar mesmo, mudar os reforçadores. O que estava reforçando meu comportamento? Bom, foram várias encarnações dentro da Igreja Católica. Então, mudar essa chavezinha aí, esse reforçador, é que de fato é mais difícil. Eu até lembro daquela questão, né, que tem no Livro dos Espíritos, sobre a mudança, e eles falam que como fazer mudar e o que falta é vontade, né? Mas, bom, é tão fácil assim a vontade? É porque, na verdade, a vontade é o que vai ser a mola propulsora para mudar. Aí a gente até lembra um pouco também dessa parte da física, né? O corpo que esteja em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, a gente, no estado que a gente está, a gente tende a continuar. Então, precisa da vontade de interromper aquilo ali e fazer uma escolha diferente para que a gente consiga também manter depois o fluxo e modificar. Aqui, ó, tem uma cientista americana, e eu cheguei a ler alguns escritos dela, eu esqueci o nome dela, é um nome esquisito, eu não sei falar japonês, não. Ela diz o seguinte: uma criança só anda porque ela já andou um dia. E para ela ter andado um dia, ela tinha que ter vivido em algum corpo. E ela deixa claro: olha, eu não sou religiosa, não sou adepta
a reencarnação e tal, mas a conclusão que ela chegou na pesquisa, que uma criança só pode andar porque ela já andou um dia. E ela para por aí, né? Então, assim, a gente... você pega, por exemplo, você citou aí a questão do catolicismo perguntado por Fernando. Se você parar para refletir, e você citou aí que talvez não seja a primeira, deve ser a segunda ou terceira reencarnação nossa, dentro desse período de Kardec até os dias de hoje. Olha que interessante. Primeiro, nós viemos trazendo a ideia, né, lá no passado, né, a olho por olho, dente por dente. Depois, né, vem Jesus trazendo a ideia do amor, mas ele deixa claro que a morte não existe, até porque ele ressuscitou. E aí, passamos pelas religiões. Até então, nós tínhamos as religiões dominantes, mas Roma dominava tudo. E quando surge o catolicismo, há uma mistura das ideias de adoração aos deuses com a ideia que Jesus trouxe. Então, foi uma mistureba. E aí encerra-se a ideia, né, a ideia do cristianismo, porque o cristianismo ele viveu mesmo até o século III. Depois do século III, ele acabou. Não existe mais nenhuma religião que você pode dizer que essa é o cristianismo. Ou seja, ela segue todos os preceitos do Cristo. Não tem. Ela segue os preceitos dos homens, né? Se a gente buscar, a ideia é essa. Então, se você parar para pensar, em razão de reflexos psíquicos e condicionados, você sair mentalmente de uma ideia de um céu, de um inferno e de um purgatório para uma ideia de mundos habitados, não é tão simples, não. Não é tão simples, não. E eu vejo isso, por exemplo, que se os próprios espíritas que hoje nós conhecemos, se a grande maioria tivesse 100% a ideia reencarnacionista e a sucessão dos mundos, a vida dele na Terra seria completamente diferente. Porque ele não vive dentro desse conceito. Ele vive dentro do conceito quase que eu poderia dizer aí 90% humano, 10% espiritista ou espiritualista, mas o conceito de continuidade da vida, da ida e da vinda, pode ter certeza que ainda não. E isso não deixa de ser também um vício, porque quando a gente pega e fala assim, o catolicismo foi criado no século III, né? Então, tem-se uma ideia, a ideia da grande maioria das pessoas é que reuniu ali os padres, né, os sacerdotes e tudo mais, e criaram a religião católica. Não. A religião católica foi criada por Constantino com um objetivo, né, de parar de matar gente, né? Então, é uma junção de ideias religiosas onde se formou aí a ideia do catolicismo. E isso está impregnado em nós, não tenha dúvida. Então, voltando, né, ao emitir a onda de pensamento próprio, o ser também ele vai exteriorizar na direção dos outros também imagens e estímulos que ele cultiva e recebe os próprios pensamentos também enriquecidos de outros agentes pensantes que estejam na mesma sintonia das suas criações mentais. Então, a mediunidade, ela se estabelece também por reflexos psíquicos. E as nossas ações vão sendo desenvolvidas com base, sobre a base mesmo dos reflexos primitivos, e isso nos ajuda a entender que nós vamos melhorando, nós vamos enriquecendo psiquicamente a partir mesmo dessas
experiências da nossa vivência. E aí, tudo isso ajuda para que a gente entenda a mediunidade, porque quando a gente emite uma onda mental, essa onda, a gente está sinalizando com ela alguma coisa. E essa sinalização, ela vai ter consequências ao chegar a outras pessoas, e se essas pessoas estiverem em sintonia com as nossas ideias, elas vão poder responder ou não. Então, a nossa vibração, ela reproduz as ideias em formas físicas, são visíveis mesmo para espíritos que estão na mesma vibração. Nessa região, então, o processo mediúnico, ele vai estar combinado com a emissão e a recepção de duas ou mais inteligências, uma encarnada e outra desencarnada, né? Ou mais que isso, a depender. Por isso que chama mediunidade, é como uma ponte em que quem está no mundo invisível pode transmitir ideias para quem está no mundo visível, bem entre aspas, né? Que a gente sabe, mas é mais para poder exemplificar mesmo. E quem está no mundo visível pode também pedir ajuda para quem está no mundo invisível. E isso vai representar, então, uma das consequências da nossa produção energética, mental, nesse estímulo vibratório. Que quando a gente está desenvolvendo a mediunidade, a gente vai ficando mais sensível e passamos mesmo a ser capazes de perceber se a entidade que está se aproximando, ela está sofrendo, ela está com dor, se ela está feliz, tudo isso pela influência que ela vai transmitir. Depois a gente entra no subtópico agentes de indução, e aí nesse subtítulo o André Luiz ele fala que o ser humano ele passa a ser um agente de autossugestão nos hábitos que exigem um autopoliciamento. Então, quando a gente tem essa noção de que a gente precisa melhorar os nossos interesses mentais, porque embora a gente possa, de fato, a gente pode escolher tudo que nos chame a atenção, mas isso se converte também num fator indutivo que emite ondas na direção do nosso interesse e que faz com que a gente receba, na verdade, a resposta de outras mentes, né? E tudo isso a gente já viu muito claramente nas apresentações anteriores. Então, ou nós nos sugestionamos no bem ou no mal, porque não só quando a gente está em contato com outras pessoas que acaba gerando mesmo determinados padrões mentais que vão poder nos ajudar a sair de um problema ou a nos afundar ainda mais neles. Porque como a gente pode, na verdade, pensar em uma coisa ou em outra, tudo aquilo que domina a nossa atenção se converte também em um estímulo em fator indutivo, que emite essas ondas na direção do interesse e que recebe também respostas. Então, por exemplo, Amanda, dá só uma paradinha aí, só para a gente não perder essa ideia aí da indução.
Observa, por exemplo, a nossa vida, como que ela funciona. Você está bem, beleza. De repente, é como se a sua vida mental mudasse, assim, em questões de segundos. Você está bem, está tranquilo, vida que segue, e de repente você muda. Aí vem um medo de qualquer coisa, vem uma insatisfação, surge ali, né, uma ansiedade, e nós não paramos para perceber o que está acontecendo. Porque quando Jesus fala sobre a vigilância, né, e você citou, não sei se você citou aí anteriormente, citou, quando a ideia que traz a Joana de Ângeles, né, quando você está com a mente desocupada, ou seja, você não está usando as mãos, o que vai acontecer? Você abre porteira, abre porta para que outras mentes adentrem, porque você está desocupado, né? Então, essa indução, ela acontece muito também do plano espiritual para nós, principalmente dos espíritos em estado de sofrimento. Por quê? É uma das coisas que nós precisamos de entender, que os espíritos só terão acesso em nós se eles fazerem com que nós venhamos abrir as portas para eles. E aí, voltando ainda lá na ideia anterior aí de Pavlov, o que acontece? Tudo isso nós podemos colocar a vida em todos os aspectos. A alimentação, a preguiça, o sexo desregrado, o conceito de felicidade, o conceito que inclusive se criou e que hoje ele está em voga, que é o conceito da beleza eterna, porque assim, as pessoas não querem mais, elas não admitem mais que o corpo fique feio, que fique velho. Vem o Ezequiel e fala para nós, deixa claro que não existe envelhecimento, a terra não envelhece, os espíritos não envelhecem, né? O que existe na nossa condição é um desgaste, e desgaste por mau uso do veículo. Então, assim, a gente precisa, inclusive, pensar sobre isso. Muita gente acha que as manifestações que acontecem numa reunião mediúnica, elas encerram ali. E muito médium está enganado. A gente fala muito pouco sobre esse assunto, mas muito médium se engana. Porque ali é um primeiro contato entre o espírito e o médium. E dependendo da necessidade, aquele espírito ainda vai continuar seguindo os passos do médium, que foi o primeiro que abriu a porta para ele, para que ele possa encontrar o equilíbrio e voltar a uma realidade normal. Só para lembrar. Uhum. E aí até ia trazer um exemplo, né? Por exemplo, quando uma pessoa começa a pensar em doença o tempo todo. A pessoa começa a criar um quadro de doença e começa a receber de outros campos vibratórios a noção da doença. Então, os espíritos que se sentem doentes e que são simpáticos, a pessoa que está se sentindo assim, acabam se aproximando. Por isso que ele está dizendo que a gente precisa ter o autocontrole para a gente não se sugestionar, porque com isso a gente vai acabar estando ligado em espírito a todos os encarnados ou desencarnados que pensam como nós, assim, numa intensidade maior ou menor, a depender da distância mental que existe entre nós. É isso que faz, por exemplo, muitas pessoas irem no campo de futebol para, por exemplo, fazer parte do mesmo grupo. Ali é o mesmo time, é a mesma emanação vibratória, muitas vezes, né, o mesmo desejo de
xingar, de falar palavrão, de ter os mesmos atos agressivos e tudo. E aí tudo vai acabar representando um agente de indução. Então, ele fala, né, que uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior, se nos faça a fixação mental ao redor deles. Amanda, Oi. o Mauro levantou a mão aí. Depois que ele falar, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Até com relação, dentro do assunto, o Vicente citou aí a questão da continuidade do trabalho via médium. No caso do dialogador, e eu te pergunto isso, em função até de um último diálogo, onde o senhor, que naquele momento a gente dialogava, ele colocou o seguinte: depois eu gostaria de continuar conversando com você. É possível? Eu coloquei que sim, em função do momento do desligamento do sono. A gente, se tiver permissão, claro, da casa e da direção, seria possível. Isso é uma opinião, assim, de momento, né? Aí eu queria um melhor esclarecimento aí com você, Vicente, sobre esse item. Pode acontecer, sim. Não é que toda manifestação vai acontecer isso, mas pode acontecer em razão da ligação energética que existe entre o espírito, o doutrinador e o médium. Isso pode acontecer, sim. E na realidade é o seguinte: nós não pedimos para exercer mediunidade porque nós somos melhores do que alguém, ao contrário. A mediunidade, ela é ficha de serviço, onde nós estamos tendo oportunidade de poder quitar com a nossa consciência. Nós não devemos nada para Deus. Nenhum de nós vai conseguir jamais atingir Deus. Nós devemos para a lei. Então, e como Jesus disse que nós temos que quitar consciencialmente nossos débitos, né, ceitil por ceitil, então, meu caro, não tenha dúvida, acontece mais do que nós imaginamos. E a gente precisa entender que todo tratamento que é feito dentro de uma casa espírita, ele tem uma sequência. Tem pessoas que, às vezes, a ideia da grande maioria é que o espírito passou pela comunicação e depois ele fica só internado lá, no hospital. Não, ele precisa do convívio energético humano para ele poder, inclusive, continuar sobrevivendo. Não tem milagre, não. Então, ele vai conviver conosco. Por que cada centro espírita bem dirigido, ou cada casa cristã bem dirigida, é quase um hospital de tratamento para os espíritos? Porque ali eles vão ter contato com a energia humana. É muito simples de entender isso. Aí depois, sim, quando ele está numa situação onde gerou ali um desapego e tudo mais, e que ele já está numa condição melhor, é que ele é removido para uma estação, ou uma colônia, ou um outro ambiente, onde ele vai sobreviver para poder reencarnar. Mas tá certo, é isso mesmo. Ô, Vicente, obrigado. Tem uma pergunta aqui, Vicente, que é o seguinte: ainda sobre em relação a esse negócio de agentes de indução. E no caso, por exemplo, das pessoas que estão enfermas, por exemplo, o Alzheimer, como é que funcionaria essa questão da indução, né, desses agentes de indução de uma pessoa nessa situação?
Ô, Will, que eu escutei do Ezequiel, você sabe que a ciência sabe muito pouco sobre Alzheimer, né? Ou quase nada. Olha que interessante. Então, nós paramos para pensar o seguinte. Quando nós desencarnamos, qual que é a parte mais sensível do nosso campo elétrico? Você é engenheiro, você sabe disso. Qual que é a parte mais sensível do seu corpo no campo elétrico? São seus neurônios. São todas as suas terminações nervosas. Se um neurônio, se ele parte, se ele arrebenta, você perde a comunicação com o resto do corpo. Principalmente se ele estiver ligado ali, ele for tiver num processo de... Se ele for um cabo de 16 ou 32, a situação complica mais ainda, grosseiramente falando. Agora, olha que interessante. Quando você desencarna, você leva consigo no perispírito essa parte sensível do corpo físico e que ela é grosseira no perispírito. Porque, caso contrário, onde que você iria guardar todas as informações de todas as suas experiências? Você tem um HD. Esse HD chama neurônios. Nós temos bilhões de neurônios e cada neurônio tem sua função definida. Então, essas informações vão estar gravadas ali nesses neurônios. O que acontece? A Amanda acabou de citar sobre os enfermos ali. Tem muita gente que eles fogem, o espírito consegue fugir da sua realidade. Diz o Ezequiel que a grande maioria dos diagnósticos de Alzheimer não são Alzheimer. São fugas. Por que vai ter para o futuro a chamada cirurgia psíquica? Porque esses espíritos, muitos desses espíritos, eles ainda têm uma série de coisas mal resolvidas. É como se eles tivessem perguntas sem resposta. E aí eles passam internamente a viver dentro deles um medo terrível. E esse medo leva eles a quê? A fuga. E é essa fuga que eles começam a não conseguir esse contato mais direto com o cérebro, os neurônios passam a não funcionar como deveriam. Por quê? Porque quem comanda tudo é a mente. E se você tem um conjunto de células, isso está bem claro para nós, e hoje a ciência não prova o contrário. Cada célula do seu corpo, e são trilhões, eles são seres à parte trabalhando a seu favor, mas produzindo energia do mesmo jeito que você. Se não fosse assim, nós não iríamos entender nunca o ectoplasma. Então, grande parte dessas questões, como a chamada depressão, são fugas do espírito. Isso aí eu entendi, Vicente. Eu digo mais em relação, assim, por exemplo, porque no caso aqui está falando dos agentes de indução, ou seja, alguma coisa de fora, né, está induzindo a mente. Ô Willi, tem um troço na vida da gente. Você já parou para pensar na auto-obsessão? Não. Olha para você ver. A gente estudou que você lá no plano espiritual, você faz às vezes curso de 20 anos para vencer o medo. Dá para você fazer 4 universidades aqui na Terra ou mais. Só para você vencer o medo. Você imagina quantos anos você tem que fazer de curso no plano espiritual para vencer a ansiedade. Então, você para e pensa na auto-obsessão. Eu posso muito bem me obsidiar. Você imagina uma pessoa ciumenta. Aí eu coloco a responsabilidade para um espírito. Não. O ciúme é uma auto-obsessão. A gente tem muito cuidado ao falar isso, né, para não gerar mais problemas. Mas eu não diria, eu não vou dizer para você aqui que o Alzheimer é uma auto-obsessão, mas eu estou quase chegando à conclusão de que é. Estou quase chegando. Você sabe por quê? Você imagina, por exemplo, nós temos todo um conhecimento sobre a vida sucessiva. Agora, você imagina, por exemplo, uma pessoa que não tem a nossa visão e que ele ainda tem a visão religiosa de céu, inferno e purgatório. Imagina um sujeito que cometeu um monte de merda e ele está na hora da morte. E ele começa a parar e pensar e ele fala assim, puxa vida,
estou no inferno. O que esse camarada vai fazer? Ele vai arrumar um esquema de fuga. Gente, o umbral ele é muito bem interpretado por estudioso. O umbral é o quê? É a fuga de nós mesmos. E aí nós buscamos os nossos iguais que também estão em fuga. Ou seja, ele está fugindo para ele não ir para o inferno que ele admite que existe. Porque ninguém vai fugir do céu, não. Então, essa questão, sabe, todos nós que não encaramos a nossa realidade, porque, olha bem, se lá no mundo espiritual você faz um curso para vencer medo, nós temos que aplicar isso aqui na Terra. Porque aqui na Terra é que nós estamos sujeitos o quê? A um monte de interferências externas. E quase sempre nós temos medo de quê? Nós temos medo sempre do amanhã, não é de hoje, não. Você vai lá na sua despensa, você vai lá na sua conta bancária, você vê que você ainda tem uma reserva, você vai na despensa e vê que tem comida. Não, hoje eu posso comer. Aí você tem medo do futuro. E você nem sabe se você vai viver aqui no futuro. Olha que merda que é o troço. Até porque, Vicente, a ansiedade também é uma emoção que ela está diretamente ligada ao medo. Então. Ela se liga ao medo, que é o medo sempre do futuro. Entendeu? A maioria dos nossos medos não é de hoje, não. Você não tem medo do que vai acontecer de tarde, não. Ô, Irk, isso é tão interessante. A minha pressão é 12%. Eu cheguei no hospital, 12%. Entrei para dentro lá do bloco cirúrgico, 12%. Colocaram todos os aparelhos em mim, 12%. Vi a seringa desse tamanho, um cacete de uma agulha, lembrei até do vídeo que tem por aí, 12%. A anestesista virou para mim e falou assim, eu nunca vi ninguém com uma pressão igual a sua, ela não oscila de jeito nenhum. Por quê? Mas o que é? A gente está aprendendo a viver todos os momentos, mas aprender a viver sem medo. Porque se eu for, olha bem, para mim poder exercer a ansiedade e o medo, eu tenho que gastar energia. Se eu estou gastando energia para o medo, e se eu estou gastando energia para a ansiedade, eu estou queimando combustível, vai me faltar esse combustível para outras coisas. Então, se eu estou com o carro vazio, se eu estou a ponto de parar meu carro porque falta combustível, o que vai acontecer? Eu vou entrar, meu fuzil vai quebrar. Então, essa é a questão, sabe? E isso é tão interessante. Aqui, olha para você ver, Will, só para a gente não perder esse foco. Eu sou um cara que, eu trabalhei na justiça, eu cheguei a guardar 10 mil casos de processos individualmente. Eu sabia de 10 mil processos, de cada um com os nomes e tudo. Eu não guardava números, mas eu guardava os nomes das partes, inclusive alguns advogados, e sabia qual que eram os casos. Ao ponto de um juiz virar para mim e falar assim, Vicente, você está lembrado de um caso assim, que um colega me pediu e tal? Você lembra? Lembro. Esse é o caso de fulano de tal. Pega o processo para mim, eu ia lá e buscava o processo. Bom, os anos foram passando, aposentei e tal, e eu durmo muito pouco. Eu dormia muito pouco. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ter uns picos de esquecimento. Gente, o negócio é tão bacana. Aí eu fechei o escritório. Eu fechei o escritório, eu passei a dormir 1 hora a mais na noite. Eu voltei a lembrar de tudo que eu estava esquecendo. Olha que interessante. Eu estava gastando um combustível de que ele estava me faltando. Agora, você imagina se eu começar a ficar com medo de morrer, com medo de viver, com medo... Cara, eu vou fundir antes da hora. É por isso que a maioria de nós encarnados desencarnamos fora do tempo, porque nós gastamos o nosso combustível fora da hora. Sim, mas isso aí tudo eu entendi, Vicente, entendo, compreendo e tudo. A minha dúvida mesmo seria assim, só para tentar ser mais claro e objetivo. Teoricamente, a pessoa com Alzheimer, ela não, fisicamente falando, ela começa a perder a memória e abre a mente
a sugestão de espíritos obsessores, talvez. Será que não ficaria mais fácil com essa porta aberta? Ou não? Ou é isso aí que você Não, fala? não. Isso nós não podemos negar também, que existem as fontes externas, tá certo? E que podem também levar o espírito a essa questão, sem dúvida nenhuma. O problema de que quando chega numa fase onde há a interferência de espíritos, no caso aí, por indução ou por cobrança de vidas passadas e tudo mais, né? Aí a gente chama de subjugação, e que isso, ou subjugação ou possessão, e que isso pode acontecer, onde o espírito passa a dominar completamente o outro e ele passa, inclusive, a dominar o corpo dele. As pessoas falam assim, não existe incorporação de outro espírito no nosso corpo. Existe, sim. Existe. Eu não vou adentrar muito nesse assunto aqui, não, porque ele é longo. Mas existe, sim. E a gente tem um monte de provas disso, né? Porque essa ideia de que a Deus não permite, permite, sim, porque somos nós que lesamos a lei. Então, isso também pode acontecer. Agora, a questão toda, Willick, é porque tudo na vida do espírito depende do espírito querer. Não basta eu querer para o espírito. O espírito tem que querer. Por que Jesus só era agente da cura daqueles que exerciam a fé? Eles queriam. Então, o primeiro passo para se fazer qualquer coisa é querer. Então, assim, aí as pessoas recebem um monte de paliativos, mas que não vão atingir a cura. Então, por que muita gente fica nas zonas umbralinas, vamos assim dizer? É uma questão mental. Não adianta a espiritualidade ir lá e querer tirar ele de lá, porque mentalmente ele vai continuar lá. Então, é preferível ele ficar lá, porque a própria natureza vai tirar do próprio corpo dele aquela parte pesada que ainda ele mantém numa condição humanizada, do que ele ir para uma colônia e ficar lá dormindo lá e tal, e que não vai resolver o problema. Não sei se eu te atingi no seu pensamento, não, mas isso acontece também. Obsessão é um negócio complicado, viu? E ele existe em vários graus, em vários níveis. A gente, quando fala de obsessão, a gente precisa de entender os níveis de obsessão. Existe a obsessão recíproca, existe a obsessão por indução, existe a obsessão por crime, existe a obsessão... Por exemplo, uma mãe que desencarna e deixa um filho na Terra. Se o mundo espiritual não agir em cima dela, ela volta para a Terra. Se é uma criança ainda de 1 ano ou menos, ela volta e vai ficar lá dentro de casa e obsidiando o filho. E em nome do amor. Olha que interessante. E é um processo obsessivo. Porque ela se sente dona daquele filho, que na realidade ela não é. Ela é apenas um agente. O corpo dela foi um agente fisiológico. Ela ajudou na questão química e energética para a formação daquele corpo, mas ela não é dona, como ninguém é dona do corpo que ela usou. Entendeu? Entendi. O interessante é a gente pensar também, né, Vicente, que Deus, aí na sua bondade infinita, ele não permite injustiças, né? De jeito nenhum. Então, acho que isso acontece. Se há obsessão, acho que ela vai até onde não tem injustiça. Na hora que chega o ponto de cometer injustiça, com certeza a espiritualidade deve interferir de alguma maneira, né? Ainda tem um detalhe em cima disso aí, William, que a gente não pode perder, porque senão passa. É o seguinte: e se a família está próximo, pode ter a certeza que indiretamente a família também tem a ver com aquela situação. Por quê? Porque às vezes existem situações de alguém cometer um crime e o produto do crime ser benéfico para a família, mas ser um mal para quem cometeu o crime. Ou seja, na nossa lei, se eu pego um produto de crime, né, de roubo, por exemplo, e alguém é beneficiado com ele, mesmo sem saber, ou mesmo sabendo, ele também é responsável por aquele produto. Na lei divina não passa nada. É nós que achamos que passa, mas não passa nada. Nem um J. Porque senão haveria injustiça. Justamente. Isso. Entendido. Alguém quer falar mais coisa?
Não, até aproveitar para agradecer ao Vicente. E, assim, eu percebo que dentro do movimento espírita tem muito gente com ideia católica ainda, né? De que, tipo assim, eu vou pro céu, nessa doutrina aqui eu vou pro céu. Não quer reencarnar de jeito nenhum, quer alcançar essa evolução a passos largos, né? E quando a gente vê esse detalhamento de tudo, inclusive uma pequena parte de tudo que você detalhou ele, a gente percebe que é um trabalho árduo, que para nós que adentramos a doutrina, ele está só começando. Nós estamos começando a tomar conhecimento das coisas mais elementares para poder expandir realmente a nossa compreensão e ter consciência de que esse negócio aí não é simples, é complexo, requer perseverança mesmo, renunciar ao velho homem para poder viver numa condição, pelo menos, mais adequada, né, com a realidade, que ela existe mesmo, para a gente não ficar se iludindo, né? Ô, Paulo, olha que interessante que você citou aí. E nós não vamos perder esse tempo, nós estamos ganhando, viu, gente? Olha que interessante. Enquanto nós ouvimos um Ezequiel da vida, um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, pedindo para ficar junto conosco, para nos ajudar a sair da situação em que nós queremos, a grande maioria de nós estão querendo sair da nossa situação para caçar tranquilidade e paraíso. Olha que merda. Vamos é um contraste. Enquanto aqueles que atingiram uma condição de sapiência, né, eu poderia até dizer que o Chico, pela vida que ele teve aqui, ele é um homem amor, enquanto o camarada desse atinge uma condição até de pureza, de angelical, e que ele poderia cascar fora da terra, não, eu quero ficar aqui, porque eu quero ajudar meus amigos a sair dessa situação. Eu escutei um dia o Ezequiel falando assim, eu escutei isso, eu chorei na hora. Ele falando com o grupo, ele virou e falou assim, eu recebi o convite para retornar à minha casa paterna. Mas como ir para a minha casa, lembrando que eu ainda deixo milhões de irmãos que eu amo aqui nessa escola? Pô, aí você fica sem graça, cara. Você fica sem graça. Você para e pensa e fala assim, pô, se ele que atingiu uma condição que eu sei, que eu não posso contar, e ele quer ficar aqui para me ajudar, ou ajudar todos nós, e nós estamos querendo pegar o ônibus, pegar um aviãozinho aqui, ir embora daqui, sumir para não ver ninguém aqui mais na Terra? Ah, não. Cara, é muito egoísmo. Ô, Vicente, mas sabe o que eu penso sobre isso aí? Eu acho o seguinte, que no início a gente pode até pensar dessa forma. Mas depois a gente muda. Mas depois que você vai tomando conhecimento, a sua paz interior passa a ser tão grande que o que vem de fora não é que não te abala, né? A gente não é que torna insensível, mas não te afeta mais. Então você fica equilibrado ali e você passa a olhar as pessoas de maneira diferente. Você quer ajudar o outro, você quer servir ao próximo, entendeu? Eu acho que o bonito é isso. Enquanto que como a gente lesou muita lei, nós ainda estamos espiando e pagando muitas coisas, isso dói, isso incomoda. Exatamente. Mas eu acho que na hora que você vai crescendo ali, o negócio vai mudando. A Isabel tinha levantado a mão, você quer falar aí, Bel? Wilker, não vou falar não, eu vou pensar melhor na minha pergunta. Eu quero pensar sobre. Aproveita a oportunidade. Não deixa. Eu vou estudar para poder fazer uma pergunta melhor. Tá bom. Porque tem 1 milhão de dúvidas, então eu quero pelo menos tentar sanar algumas aqui, depois eu pergunto. Bom, pessoal, nós chegamos já são 19h07. Amanda, eu acho que ainda falta só esse pedacinho, ainda tem mais alguma coisa para falar? Não, falta 5 minutos, eu acho que eu terminaria. Então, se quiser, eu posso terminar hoje, mais uns 5 minutinhos, ou então já pode deixar esperar alguém para a próxima semana, que eu termino na próxima semana e a pessoa já começa. Eu acho que a gente deixa para a próxima semana, aí você fala, se tiver alguém que quiser discutir algum tema, né, aprofundar e colocar pergunta, acho que é importante também.
E aí a gente fecha com chave de ouro e passa para o próximo, pode ser? Uhum. Vai ser bem rapidinho na próxima semana, tá? Talvez seria importante, porque assim, nós não temos pressa. Porque se a gente tiver pressa, eu acabei de falar que lá para vencer o medo, pelo menos ele citou 20 anos. Isso foi de alguém com pouco medo. Você imagina alguém com muito medo. Então, 20 anos seria pouco, né? Então, eu acho que seria bom também a gente já colocar alguém, porque é uma sequência, né? Esse estudo aqui é sempre uma sequência. E eu queria, se você permitir aí, já deixar esse tópico aqui, que é o capítulo 8, né? Capítulo 13. E já deixar para alguém aí, já, porque é um capítulo até muito interessante. Fenômeno hipnótico e indiscriminado. Isso. Eu não sei se ela está presente, não, mas eu queria convidar a Andréia para ela fazer esse capítulo. Sabe? Eu passo para ela, Vicente. Eu quero lembrar aqui, gente, que esses pedidos, os nomes que eu passo aqui, não sou eu que dou, não, tá? Os nomes aqui é o Ezequiel que está pedindo. Ele me passa e eu repito aqui. Tá bom? Vou deixar claro que não sou eu, não. Tá? Tranquilo, Vicente. Eu passo lá para a Andréia, depois eu mando mensagem para ela. Eu já mando ela começar a se preparar e a gente começa, então. Se você conseguir analisar a semana que vem, ela continua. Se não, fica para o próximo domingo. Beleza? Então, gente, vamos encerrar o nosso estúdio hoje. Uma dúvida aqui rapidinho. E o recesso? A gente vai ter um recesso? O Ezequiel não costuma dar muito recesso, não, senhor. O descanso, a gente estudou o ano inteiro, pelo amor de Deus. Você estudou, mas não formou ainda, não. Você tem que estudar e formar, sabe? Muito engraçado. Viu? É engraçado? Engraçado, minha filha, eu tô correndo atrás. Eu tô querendo aproveitar o máximo. Ô, gente, só mais um segundinho aqui. Olha, depois que a doutora abriu minha perna e que viu que eu tinha lá um monte de trombos parados, eu parei e pensei, e depois eu ainda vou conversar com ela à parte, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a espiritualidade segurou esses trombos por uns bons 5 anos. E eles esperaram eu fechar o escritório, eu estar com tranquilidade, eu ter condições de fazer tudo, olha para você ver. Então, é só um bobo mesmo para não ver isso. Mas isso tudo porque você está trabalhando bem, né, Vicente? Esse que é o detalhe. Eu devo estar com algum crédito. O bem que você faz trabalhando é muito maior do que o mal que você faz parado, né? Ô, Vicente, a mente cansa. Aqui, o umbral tá cheio de mente cansada, sabe? Para descansar. Você pegar o livro lá, tem um monte de gente descansando lá por 20, 30, 40, 50, 60 anos. E descansa mesmo, porque fica lá sem fazer nada, né? Desculpa aí, Sandro. É só uma brincadeira. Ô, Vicente, eu estava só ouvindo, mas eu vi aí, tá? Estou aqui. Tá bom. Beleza, André. Valeu. Vamos encerrar então, pessoal, nossos estudos. Vou pedir a Bel para fazer a oração para nós. Então, vamos lá. Mestre amado, agradecemos pelas informações que tivemos hoje, que possamos ser intuídos para crescermos em relação a tudo que ouvimos, que sejamos intuídos para dar continuidade aos estudos, porque é a única forma que encontramos de crescermos e aprendermos a fazer escolhas melhores. Obrigada por todas as oportunidades que nos são proporcionadas, pelas pessoas que colocam no nosso caminho para nos auxiliar, seja fazendo bem, e também por aquelas que também nos trazem dificuldades e que nos obrigam a tentar modificar. Que tenhamos uma semana abençoada e que seja assim, com muita luz
muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Gente, antes de todo mundo sair, só para todo mundo pensar durante a semana, aproveitando que Sandra está querendo descansar, a pedido aqui, eu vou lançar uma ideia aqui para todo mundo pensar. Na mediunidade, nós precisamos de energia sexual para podermos exercer a mediunidade? No exercício da mediunidade, nós precisamos de energia sexual para exercer a mediunidade com Cristo? Aí eu pergunto para todo mundo pensar, tá bom? Domingo que vem, todo mundo dá a resposta. Boa noite, boa semana. Não, é para todo mundo pensar, viu? Tchau, gente. Domingo que vem eu participo não, viu, Wilker? Tchau, pessoal. Eu não estou aqui em BH. Isabel vai passear. Tchau, tchau. Ah, pronto, você vai ter internet, não, Isabel? Ela vai descansar, gente. Não, onde eu estou vai ter uma festa boa demais, não vai dar para participar, não. Tchau para você, gente. Boa noite. Boa noite, boa viagem. Obrigada. Viu? Olha.